Olá, boa noite, a paz do Senhor. Estamos aqui iniciando mais um podcast da Aliança e nessa noite nós temos uma pessoa muito especial, a nossa convidada, a irmã Marta Godinho, a qual nós temos um tema nessa noite, né? Cura em meio à dor. E desde já eu te convido você a pegar o link dessa live e a compartilhar, curtir, comentar, porque eu creio que hoje será um momento muito especial. Eu creio que hoje o Senhor irá falar com você através desse podcast. E nessa noite estamos aqui com a irmã Marta Godinho. Seja bem-vinda ao nosso estúdio nessa noite. Amém, obrigada pelo convite. Primeiramente, quero agradecer a Deus por estar hoje aqui, né, fazendo parte desse podcast. Nós sabemos que através desse tema, né, Sim. muitas pessoas poderão ser alcançadas, até mesmo curadas, através do nosso testemunho e do valor que Deus tem para cada um de nós. Sim, e é um tema assim que me chamou bastante atenção, sabe? E eu creio que Deus sempre ele faz as coisas no momento certo, né? E Ele escolhe as pessoas certas para isso. Mas antes do nosso bate-papo, nós vamos estar orando nessa noite. Senhor, meu Deus, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, em Tua presença, porque nós cremos nos Teus planos divinos para a nossa vida. E que nessa noite, o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha abençoar cada pessoa que vai estar assistindo, Senhor, esse podcast. Que o Senhor venha nessa noite, que nós venhamos ser luz, Pai, e que essa palavra, ela venha entrar em muitos lares, em muitos corações, e que ela venha frutificar. Talvez pessoas irão assistir esse podcast, talvez pessoas estão sem esperança, estão tristes, abatidas, mas que nesse momento nós venhamos ser bênçãos na vida dessas pessoas. É isso que nós lhe pedimos e lhe agradecemos. Amém. Então, né, como eu já falei do nosso tema, né, cura em meio à dor. Nós sabemos da sua história, né, da sua trajetória, algo que não foi muito fácil, né? Não é fácil nós, às vezes, passarmos por um momento difícil na nossa vida, né? E outras vezes também ela já teve um podcast com o pastor, né? Eu falei assim, não, foi muito no raso, eu quero mais profundo. E no off lá ela contou, né? E eu fiquei assim, meu Deus, emocionada, sabe? Então, conte um pouco dessa história para nós, que eu creio que Deus vai falar também com muitas pessoas que estão nos ouvindo nessa noite. Amém, né? Eu quero aqui compartilhar um pouco da minha história, da minha vida. Nós sabemos que cada um de nós temos algo para contar. Nós temos momentos bons, momentos difíceis que nós passamos na nossa vida. E, pastora Aline, não é diferente com qualquer ser humano, né? Sim. E meio ao tema que a gente se refere hoje, a gente vai falar um pouco sobre nossa cura. Eu já passei por vários momentos difíceis de saúde mesmo. Primeiramente eu tinha meus 16 anos, 17 anos, quando aconteceu a maioria dos problemas de saúde na nossa vida, né? Esse é um dos. Então a gente vai aqui falar sobre essa situação. E quando eu estava nesse momento tão difícil da dor, do sofrimento, bate sempre um desespero na gente. Bate uma aflição, uma angústia, uma tristeza. Sim. E como ser humano a gente pensa assim, Deus nos abandonou, Deus esqueceu da gente. Deus não está mais aqui. Porque às vezes a dor faz com que a gente esqueça que Deus existe. Só que quando a gente está nesse momento da dor, do sofrimento, a gente sempre fala, ai meu Deus, ai Jesus, que sofrimento é esse que nós estamos passando? Será que o Senhor esqueceu de mim? Será que o Senhor me abandonou? Mas quando eu estava nesse momento tão difícil, eu saí daqui de Oriximiná em busca da cura, do tratamento. E quando eu cheguei em São Paulo, praticamente sozinha, né? Acompanhada de uma pessoa que foi comigo e lá praticamente eu fui desenganada dos médicos. E naquele momento eu me senti mais só ainda, porque o médico disse para mim, olha, se eu te operar, tu continua
na dor, no sofrimento. Então, o que acontecer contigo poderá ser uma tentativa de tu ficar boa. Se não, se eu operar, tu fica boa. Se não, tu vai ficar numa cadeira de roda, paraplégica, sem esperança. E tu não poderá ser mãe. E era o meu sonho Deus. ser mãe, né? E como de todas as mulheres, né? A maioria das mulheres sonha. É verdade. E eu disse, meu Deus do céu, eu não vou ser mãe, eu vou ser estéril. E ele disse, e esse sofrimento, esse problema desse coágulo na tua cabeça, ele vai, ao longo dos anos, vai te definhar o teu corpo. E foi pior ainda porque o jovem, a gente é bastante vaidoso, né? E naquele momento eu entrei em desespero. E quando ele disse para mim que não tinha jeito, eu fiz todos os exames, todas as tomografias, mapeamento, todos os exames que você possa imaginar eu fiz, ressonância magnética. E até hoje eu tenho esses exames em casa, eu tenho essas ultrassons em casa. E eu disse para ele, Senhor, é um médico que estudou a medicina e eu não vou discordar do seu trabalho. Eu sei que a ciência também Deus deixou no mundo para ser estudada, para ser discutida. Mas nós temos um médico dos médicos que pode me curar e me restabelecer. E eu não acredito nessa palavra. Eu não vou tomar posse dessa palavra de maldição na minha vida. Que sempre eu fui uma pessoa muito determinada naquilo que eu quero, pastora Aline. Glória a Deus. E naquele momento ele disse, mas é a ciência, é a medicina que está te dizendo. Eu não estou te dando uma sentença. Mas é o que a ciência estuda e diz que a enfermidade não tem jeito. E naquele momento eu disse para Deus e para o médico, eu vou voltar aqui no seu consultório e vou mostrar para o Senhor que eu vou ser mãe, que eu vou ser esposa, que eu era solteira na época, e que eu jamais vou ficar numa cadeira de roda paraplégica por causa dessa enfermidade. E eu saí de lá triste, falei tudo aquilo, mas o coração partido, porque eu sabia que para a ciência, para a medicina tinha acabado. Mas eu meditei num louvor que diz assim, ele vai além da medicina. Muito lindo esse louvor. Então, naquele momento, eu tomei posse daquela palavra, daquele louvor. Comecei a cantar na minha mente, só eu e Deus. Saí pela porta da frente do hospital e eu fui para a casa de um pastor, o qual eu estava hospedado em São Paulo. Quando eu cheguei lá, ele disse, está tudo bem? Eu disse, está tudo bem. O médico me deu uma sentença, mas eu creio que não é para o homem, é para o Senhor Jesus. E contei a história para ele toda. Ele disse, não, você vai vencer em nome de Jesus. E em seguida, peguei o voo para Belém. Vim para Belém. E lá, nesse momento, a gente foi convidado para ir num culto com o pastor Neraldino, na época. E nós chegamos num lugar muito humilde, simples, que às vezes a gente pode até pensar assim, poxa, mas é um lugar tão simples, né? Uma casa assim, muito simples mesmo, de palha, né? Coberta de taco. E eu disse, meu Deus do céu, Deus vai me trazer aqui nesse lugar. E quando eu cheguei lá, o morador da casa falou assim, olha, Deus te trouxe nesse lugar porque Ele quer mudar a tua história. E eu disse para ele, mas mais um me prometendo que não vai cumprir. Porque era tanta dor, era muito sofrimento, eu não conseguia dormir, eu sentia muita dor de cabeça, eu não podia pegar sol, eu não podia ouvir muito barulho, eu tinha que viver muito isolada, sempre eu desmaiava, caía na rua, muitas pessoas me amparavam e eu ficava triste com essa situação porque eu dizia, meu Deus do céu, eu sou diferente. Na escola, às vezes, acontecia situações que meus colegas me amparavam. Foi então que nós fomos nesse lugar e quando chegou ali, eu com muita dor, chorando muito, sentei no último lugar do banco e fiquei lá sentadinha, assim como quem diz assim, não me toca aqui, aqui eu quero estar isolada, eu quero estar fora do círculo de muitas pessoas. Eu quero estar aqui, separada, porque eu já sou uma pessoa doente, ferida, despachada do médico, né? Com uma sentença de que eu poderia morrer a qualquer momento e uma sentença de ficar paraplégica ou vegetar, como o médico me falou. Mas eu disse naquele dia, se Deus tem um propósito na minha vida de cura, eu creio no Deus do impossível. Porque meu pai sempre dizia, se a tua fé for maior do que o teu problema, tu vai alcançar, porque tu busca Deus para dentro de ti, tu busca a presença do Espírito Santo para dentro de ti.
Glória a Deus. E eu estava ali muito triste, angustiada, amargurada, que só eu e Deus sabia a dor que eu sentia. Batia de porta em porta para eu conseguir comprar o medicamento que na época era muito caro. Né? Eu fui até na porta de um deputado em Belém pedir esse medicamento, porque eu não tinha condição de comprar, porque era muito caro. Foi então que ele disse para mim assim, olha, é melhor que tu morra, porque esse remédio é muito caro e tu é uma pessoa, tipo, não tem recurso. Ele falou aquilo assim, libertou dentro dele aquela palavra, liberou dentro dele aquela palavra, né? E eu fiquei muito sentida, muito triste, muito magoada. Eu comecei a chorar, né? Eu saí de lá e disse, eu vou te dar, mas que seja a última caixa que eu vou te dar. Meu Deus. Porque eu não vou ficar dando esse medicamento para ti. Porque eu não tenho condições. Eu está, deputado, eu vou lhe dizer uma coisa, eu nunca mais vou bater na sua porta. Essa é a primeira vez que eu vim e a última, porque o meu Deus vai me curar, eu não vou precisar tomar nem esse remédio. Eu saí daquele lugar chorando, porque eu sei que não foi fácil. Porque quando a gente recebe uma sentença do inimigo, né, já tinha ouvido da boca do médico que seria impossível para a medicina. E chegar, bater na porta de alguém e ter todo esse transtorno, essa dor, esse sofrimento de não ter cura. E ouvir as coisas que as pessoas muitas vezes falam, é muito triste. Sim. Mas mesmo assim eu não esmoreci, fui em frente. Eu sempre dizia, eu tenho um Deus que eu sirvo e é poderoso e Ele vai me curar. É verdade. Deus, Ele é poderoso, né, para fazer infinitamente mais daquilo que a gente imagina, né? Eu vi uma frase que diz assim, que a nossa dor, né, ela esconde o nosso propósito, né? Então, às vezes, no meio da nossa dor, ali, que Deus vai mostrar o real propósito dele para nossas vidas, né? E quando Deus me deu esse tema, eu estava orando. E Deus falou assim para mim, cura em meio à dor. E eu fiquei assim, meu Deus, cura em meio à dor. E às vezes, como assim, a gente passa por problemas, por dificuldades, né, doenças na nossa vida, que às vezes a gente pensa que não vai mais ter saída, não vai mais ter solução. Verdade. Né? E eu me lembro, né, da senhora, da vez, né, que a senhora passou por uma enfermidade que foi tubária. Isso. Eu passei um momento muito difícil. Foi um momento. Esse foi o test drive para mim. Sim. E eu queria trazer assim mais para as mulheres, né, que tiveram assim esse momento de perda, sabe? Porque é algo que hoje me toca, né? Porque eu também passei por um momento desse, né? Então vejo muitas mulheres estão passando, ou já passaram por esse momento, né? O que a senhora tem a dizer, assim, para as pessoas que estão nos ouvindo sobre tudo isso que a senhora viveu, que a senhora passou, né? Porque um dia a gente estava lá no estúdio e a senhora me contou bem profundo mesmo, que eu fiquei bem, meu Deus, o que eu passei não foi nem comparado. É verdade, é um momento, né? É só para finalizar o testemunho do primeiro Sim. momento que eu tive com o Senhor. Quando iniciou o culto, eu sentadinha lá atrás, quietinha, que não gostaria de ouvir nenhuma palavra, nem o louvor, porque incomodava de tanta dor de cabeça que eu vi. O pastor me chamou para cantar um hino. Eu disse, mas eu não posso cantar porque eu tô com dor de cabeça. E eu sempre andava com um pano na cabeça, né? Amarrado aqui, era já de praxe. Eu sempre me isolava. E ele disse assim, cante, que o Senhor vai fazer um milagre no teu louvor. E eu disse, vou cantar. E eu cantei, a minha alma estava longe dos caminhos do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu vi descer do céu um ser como se fosse um médico. Que lindo. E me tocou naquele altar. Quando Ele me tocou naquele altar, eu desmaiei. E foi o ato da minha cura. Que Jesus me curou desde esse dia. Eu sou curada. Glória a Deus. Desapareceu da minha cabeça, tomou cefálico, né?
Então eu disse para Deus que a partir daquele momento, aonde eu fosse, colocasse os meus pés, que eu tivesse a oportunidade de falar desse testemunho, eu contaria. Porque foi em meio à dor que Jesus restaurou a minha vida. E hoje eu tenho 48 anos, já vou fazer 49 anos louvando ao Senhor. Glória a Deus. Da cura que Ele me fez. Deus Agora, é um Deus de maravilha. Deus vem provando a gente. Deus não, o inimigo, ele vai lá com Deus pedir permissão para nos tocar, né? Porque nós temos o exemplo de Jó, na Bíblia, que Deus não, o inimigo não toca se Deus não permitir. Né? Então, só é permitido se Deus disser toca. Mas se Deus disser não, não toca. E foi o segundo momento da minha vida mais trágico que eu passei quando eu tive uma gravidez tubária, né? Que todas as mulheres sabem que é uma gravidez nas trompas, né? Que o bebê vai para as trompas e não consegue descer para o útero, para o ovário, e assim vai sucessivamente. Então, naquele momento, eu não sabia que eu estava grávida também, porque o ciclo da menstruação estava tudo normal. Foi então que aconteceu, que eu tive um momento com o meu pai, que ainda estava vivo na época, né? E fui carregar o meu pai. E naquele momento estourou dentro de mim algo muito diferente, né? Como se fosse algo que tivesse, uma torneira tivesse ligado dentro de mim. Eu sentia, parece que o sangue correndo dentro da minha barriga. E eu me desesperei, liguei pro meu esposo, o Joelson, e disse para ele: vem aqui em casa rápido que eu estou morrendo. Meu Deus. E eu fui pro hospital. Quando eu cheguei no hospital, o médico disse: o que está acontecendo contigo? Eu disse: não sei, doutor. É uma dor terrível. E já foi desmaiando, inclusive eu desmaiei, quem me carregou foi o irmão Estevo, um amigo nosso da igreja. Eu desmaiei, simplesmente passei pelo momento de alucinações, dores, apaguei. Foi quando eu me recordei na sala de reanimação, né? E eles me disseram que eu tive uma parada cardíaca, qual fui reanimada. E foi quando eu tive a oportunidade, naquele momento da morte, chegar perto de mim, que chegou mesmo. Eu cheguei num local, a nossa vida é muito rápida, gente. Você que está nos assistindo através desse podcast, preste bem atenção que a vida da gente é muito rápida. É só uma passagem, pastora Aline, porque naquele momento eu vi a minha velocidade no meu pensamento, sabe? Na hora do desmaio que eu estava ali, eu creio que foi na hora da reanimação. Eu tive um momento de sair do meu corpo, parece assim, e entrei num espaço muito diferente. Meu Deus. E quando eu cheguei naquele lugar, aquela pessoa, tipo, freou aquela maca qual eu estava, e ele disse para mim assim: volta, que ainda não é o teu momento de ficar aqui. Eu creio que era Deus que estava ainda me dando mais uma oportunidade de estar aqui na terra, fazendo seu propósito. Mas foi um momento muito dolorido, muito difícil. E quando eu voltei, que eu creio que foi na hora da reanimação, né, que eu estava ali me reanimando, eu voltei. E aí eu vi o que Deus tinha para mim. Deus disse: volta, que ainda tem um propósito para cumprir na terra, através de ti. E aí eu fui, depois disso, depois da reanimação, fui para a sala de cirurgia. Passei pelos exames todos, né? Foi uma luta, porque eu não tinha mais como fazer a cirurgia, porque todas as vezes estouravam, devido eu estar com hemorragia interna. E os médicos disseram para mim: não sei como tu tá viva. Eu passei 72 horas com hemorragia interna. Mas quando Deus tem um propósito, Ele faz acontecer. É verdade. E se você que está assistindo aí, minha amiga, você que já passou por isso, ou está passando por alguma luta, alguma dificuldade, algum momento de perca, né? Seja ela familiar, seja um filho qual você quer engravidar, né? Como eu e a pastora Aline já perdemos, e a gente sente a mesma dor de um filho natural. Sim. Que nasce, cresce, né? E falece. E o meu momento foi aquele, quando o médico foi para a sala de cirurgia comigo, ele perguntou qual era o meu sonho. Meu Deus. Se eu ainda tinha algum sonho. Pediu para eu ligar para uma pessoa ou duas da família. Eu liguei para minha filha, pedi perdão para ela naquele momento de alguma coisa, né?
e pedi para ela tomar conta dos meus filhos. Porque eu tinha quase certeza que ali era o momento de despedida mesmo, porque eles sabiam do grau do problema que eu estava enfrentando. Foi então que eu disse que eu tinha 2 sonhos, né, na minha vida ainda, de ser mãe, porque eu queria ser mãe naquele momento. Queria ter um irmãozinho para dar para o meu filho, né, e dar para o meu esposo também um presente de Deus. E outro seria para mim ser vereadora do município de Oriximiná. Já pensou? Eu estava ali, mas eu estava com um propósito. Foi que ele disse... As metas, né? É, as metas. Ele disse, tu vai ser mãe, né? E tu vai ser vereadora do município de Oriximiná. E eu tomei posse daquilo, mas era um momento, era uma fala. Mas na hora que eu entrei para a sala de cirurgia, né, que eles me aplicaram anestesia, eu vi Deus ali naquele lugar. Foi nesse momento que eu me entreguei para Deus. Foi o momento que eu disse, Senhor, eu já passei tanta luta nessa cidade. Desde a minha infância até hoje. O percurso que a gente caminha, né? A luta que a gente enfrenta. E tem muitas pessoas, como você me falou antes na nossa conversa, né? Tem pessoas que querem matar você. Se puder tirar sua própria vida ali, puxando o seu tapete, com inveja, mentira, com calúnia, com defamação, te matando por dentro. Tem pessoas que conseguem fazer isso. Eu já sou diferente. Às vezes eu sofro, às vezes eu resisto, porque Deus é bom. Eu tenho assim, né? Toda dor, ela gera em nós maturidade, né? Ela vai gerando em nós algo que muitas das vezes a gente não consegue entender. E nos nossos piores momentos de dor, né, Deus, Ele vai fazendo de nós não aquilo que nós queremos ser, né, mas aquilo que Ele quer. E qual é o real propósito dele para nossas vidas. Sim, com certeza. E sempre, não, na nossa dor, né, podemos sim chorar, nós devemos chorar, né, porque eu também passei por um momento assim de muito choro, lágrimas, né, que não foi fácil, né? Não é fácil a gente perder, né? A gente nunca, a gente foi criado não para perder, né? A gente nunca está preparado para perder. É verdade. Nunca ninguém vai fazer um propósito, uma oração, Senhor, eu quero perder algo para me amadurecer. Não, né? Exatamente. As coisas, elas acontecem no mundo, né, natural, a vontade de Deus, né? E quando vem, sempre eu penso assim, se uma adversidade, uma dor, ela vem, é porque algo Deus quer fazer na nossa vida, né? Pra gente crescer, pra gente amadurecer, pra gente ser algo também na sociedade, né? Forte. Né? Um espelho, né? Então, nesse momento da dor que a senhora... Porque talvez a senhora descobriu assim, poxa, eu estava gerando, né? E foi interrompido ali. O que passava assim na sua cabeça? Assim, o que a senhora pensava naquele momento? Às vezes só a senhora assim, no quarto. É, porque eu fui cair a ficha mesmo, né? Às vezes a gente chora, gente. Eu, quando choro, hoje não é mais de tristeza, pelo aquele momento. Sim. Né? Já é por causa do fortalecimento que a gente tem em Deus. Eu me emociono porque é uma história, é um momento que nós passamos como mulheres, que nós somos, mas veio cair a ficha mesmo quando o doutor chegou comigo depois da cirurgia. Né, que ele veio com um feto dentro de um vidrinho assim, né? E ele brincou comigo, ele disse, olha, você quer levar para casa para fazer um enterro digno? Porque o médico era um homem de Deus também que estava ali. Eu sempre digo que os médicos do nosso município, do nosso país, do mundo inteiro, são pessoas que salvam vidas, eles se esforçam para fazer o melhor. E eu tenho respeito muito grande por todos os médicos da nossa cidade. Eu quero dizer a vocês, doutores, doutoras, pessoas que trabalham em frente à saúde, né? Estão ali no enfrentamento todos os dias, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, a recepcionista, todo mundo que trabalha ali naquele ambiente são pessoas qualificadas e abençoadas por Deus. E quando ele chegou lá com o feto
no vidrinho assim, transparente. Eu disse, meu Deus, ele disse, se você quer fazer um enterro digno do seu bebê, né? E já dá para ver o que era. Ele disse, era um menino. Meu Deus. Eu vi o formato do rostinho, né? As mãozinhas assim, fechadinha. Aí, foi aquele momento que eu disse, meu Deus, eu ia ser mãe novamente. Aí a sensação de perder alguém tão especial na vida da gente. Foi naquele momento que eu disse, meu Deus, não, doutor, eu não quero levar para casa não, porque eu não quero fazer isso. E aí o que veio na dor dentro da gente, nesse momento, na tristeza que veio dentro da gente, disse, poxa, por que eu não fiz alguma coisa para salvar ele? Mas como é que eu ia fazer? Que estava ali nas trompas, né? Não tinha como fazer. Nem um médico poderia fazer mais nada, já tinha acontecido. E vem o dilema, vem a tristeza, vem a angústia de perder alguém especial, que é o seu bebê. Você está gerando dentro de você alguém especial. E a gente, como você falou, ninguém quer perder. A gente quer sempre ganhar. A gente quer sempre estar bem, não importa a circunstância que a gente viva. Se é na tristeza, na angústia, na solidão, mas a gente quer sempre estar ali alimentando aquela esperança que há dentro de nós. E foi nesse momento assim que eu pensei, não, mas se Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não murmurei. Quando eu cheguei em casa foi muito difícil para mim, que aí que aumentou mesmo aquele pensamento, poxa, eu perdi um filho. Aí já veio, por que eu não trouxe para casa para me fazer um enterro digno daquele fetozinho que estava ali tão pequeno, mas já estava formado. E aí veio o arrependimento de não ter trazido para casa, mas ao mesmo tempo sabendo que Deus me deu, mas Deus tirou. Então era dele, não era meu, porque se fosse meu ele ia colocar lá no lugar certinho para nascer perfeitamente. É verdade. Mas eu venci a dor. Eu venci a tristeza e eu comemoro todas as vezes da data da minha cirurgia para cá. Ele faz aniversário, eu sempre oro a Deus, Senhor, obrigada, porque Tu és bom. Conto que tenho 5 filhos, 2 estão com o Senhor e 3 vivos. Né, que foi um aborto que eu tive meu primeiro filho, né, que eu tive um problema grave de dengue hemorrágica em Belém, Deus. E eu perdi um bebê. E segundo, esse que veio, que nasceu na minha estômago, que foi uma gravidez tubária. Mas eu louvo a Deus porque eu tenho 3 filhos maravilhosos que Deus me deu. E mais um neto que mais é bênção de Deus. Eu ainda espero, se o Senhor quiser me dar mais um. Está aqui, eu estou ainda em forma. Glória a Deus, né? E Deus vai curando, né? Deus vai restaurando as nossas vidas. E nos piores momentos, né? Que Ele vai fazendo a obra na nossa vida, né? E depois disso tudo... É na dor. Que a senhora foi aparecendo, né? Vamos se dizer assim. E a senhora se tornou hoje a mulher que a senhora é, né? É verdade. E creio que muitas mulheres, né, se inspiram também, né? Porque hoje, no mundo que nós estamos, né? Cuidar de pessoas, né? Deus, Ele nos dá esse cargo, né? Para nós cuidarmos, né? De pessoas, do povo, né? E às vezes Deus é preciso Ele causar dores, né, em pessoas, para que... Às vezes eu me questionava muito assim, Deus, por que eu perdi, né? Por que aconteceu isso? E ali às vezes eu sozinha, Deus falava comigo assim, eu dei o meu único filho para morrer por todos, né, pela humanidade. E muitas das vezes a gente nunca vai saber a dor do próximo, se a gente ainda não vivenciou, a gente ainda não passou por aquilo. E depois, assim, eu acredito, assim, dentro de mim, né, que Deus, ele faz algo em nossas vidas, né, para também beneficiar outras pessoas, para nos mudar. Para curar outras pessoas, né, isso. Com nossos testemunhos, com as nossas... forma de provar, ele vai nos curando, né, pra gente ser cura para outras pessoas, com né? Com certeza. Hoje, quantas mulheres a senhora conhece, né? E talvez a senhora leve uma palavra de esperança, leve uma palavra de cura, de milagre, né? Porque a senhora conhece bastante, né, o povo, né, de Oriximiná, as mulheres.
E muitas pessoas chegam mesmo com a gente, pastor. A senhora não vai falar assim só da boca para fora, não, né? A senhora vai falar a experiência. A experiência e sair de dentro, né? Aquilo que Deus tem feito na sua vida, verdade. Né? E a senhora tem sido uma mulher virtuosa, amém, sábia, né? E que a senhora vem a ser um exemplo para essa geração, né? E Jeremias 29 diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, amém, para vos dar o fim de que esperas, né? Então o Senhor, Ele conhece o nosso pensamento, né? Não é à toa que o Senhor, Ele nos traz, né? No lugar onde a gente estamos, no momento que nós estamos, né? Na cidade em que nós estamos, Ele sabe o pensamento, né? Ele conhece, Ele sabe de tudo, né? Então, eu queria nesse momento que a senhora deixasse uma palavra, né? Para as pessoas que estão nos assistindo. Desde já, eu te convido você a curtir, a compartilhar essa live. Hoje, né, é o primeiro podcast, né? O pastor me incumbiu aqui, né? A gente está entrevistando a irmã Marta. E eu creio que Deus vai falar grandemente, já está falando com você nessa noite. Traga uma palavra para o povo, né? Nessa noite. Com certeza, gente. Eu quero primeiramente agradecer pastor Aline, pastor Tiago, né, que nos proporcionaram esse momento aqui para falar um pouco sobre a nossa vida, o nosso dia a dia, né? Tem muitas pessoas que pensam assim, vê sorrindo, vê a pessoa alegre, vê sorridente, né, fazendo tudo. Tem muitas pessoas que perguntam assim, poxa, eu quero ser que nem a senhora, né? Eu quero ser que nem a senhora. Eu digo, meu Deus, não queira ser. Tu tem certeza que tu vai aguentar viver o que eu estou vivendo, o que eu já vivi, o que eu já passei? Aí, mas por quê? Eu digo, gente, já passei tanta luta, tanta tribulação, eu acho que eu já passei na fornalha. Já fui jogada no calabouço e Jesus entrou lá dentro da fornalha comigo. Glória a Deus. Porque não foi fácil. Tudo que nós estamos passando, tudo que nós estamos vivendo, né? Momentos difíceis que a gente está vivendo, momentos que só Deus pode mesmo nos dar força. E a palavra que eu deixo para você hoje, como mulher, como pessoa, como serva de Deus que nós somos, lógico que ninguém é perfeito. Sim. Só Deus que é perfeito, foi perfeito. Mesmo assim julgaram, condenaram, mataram na cruz do Calvário, levando, né, cativo. Mas Ele venceu a morte. Assim como Ele venceu a morte, nós também vamos vencer. Eu já venci 2 vezes a morte. Não como Jesus, né? Porque Jesus é um ser muito especial. Morreu porque era uma promessa, era um propósito do nosso Deus Todo-Poderoso para que Ele pudesse resgatar a minha vida e a sua. Eu quero deixar para você nessa noite uma palavra muito forte que está em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento com a destra da minha mão direita, para que todos os dias da tua vida você tenha as bênçãos de Deus. Quando o Senhor fala não temas, Ele está dizendo não tenha medo. Não se apavore. Porque o problema que você está enfrentando dentro da sua casa, seja o qual for, seja problema de emprego, seja seus filhos nas drogas, seja casamento destruído, seja lá o que for, seja um câncer, como muitas pessoas me procuram, dizendo, vereadora, professora, que eu também sou, né? Eu estou sofrendo, eu estou com câncer, eu preciso ser curada, ore por mim. Já orei por muitas pessoas com esse problema, e tem muitas pessoas que vão no nosso gabinete, vão em casa, ligam, a gente visita, faz oração, e as pessoas estão sofrendo, né? A doença do século hoje é a depressão. Verdade. A opressão tem tirado muitas pessoas do foco, né? Muitas pessoas, nós visitando ontem várias casas, visitamos mais 5 casas, orando com essas pessoas, e elas dizendo, eu fui lá na orla da cidade tentar suicídio. Meu Deus. E ela disse, por um triz, alguém puxou no braço dela e disse, não faça isso. Mas ela estava disposta a se lançar daquela altura, porque para ela já tinha acabado os sonhos dela, a esperança dela. Aí eu perguntei, mas qual é o seu problema? Qual é a sua dor? O que a senhora está enfrentando hoje? Ela disse,
meu esposo foi embora de casa. Sem nem dizer adeus. Simplesmente foi embora. Aí eu disse para ela, creia no poder do nome de Jesus, que em meio à sua dor, Deus está lhe preparando para lhe fortalecer, para lhe tornar uma mulher mais forte. Seu esposo vai voltar para casa, porque nós vamos fazer uma oração e vamos pedir para que Deus haja na vida dele, para que ele volte para sua casa. E ela com um monte de filhos, Meu Deus. destruída ali. E ela disse que do nada ela sentiu vontade de pegar um mototáxi, chamou um mototáxi e foi lá para fazer o último momento da vida dela, se suicidando, se jogando de lá para baixo. Porque ela disse que deu tipo assim, desapareceu na vida dela, os filhos, tudo. Desespero, a angústia tomou conta dela. Então você que está vivendo esse momento de tristeza, de angústia, de solidão, corra para Jesus. Assim como eu fiz, assim como eu acreditei, assim como a pastora Aline acreditou na Verdade. cura, porque nós já passamos por momentos difíceis, foi com filhos, a perca, né, de nossos filhos. Ela também perdeu um bebê, mas nós conseguimos dar a volta por cima, mas só com Jesus. Porque Jesus quando é a solução, o né? médico disse não tem mais jeito, Deus disse ainda não é a última palavra, né? E a última palavra vem do Senhor. Não ouça a voz do inimigo. Não ouça a voz de amigos, que nós temos muitos assim, que dizem, toma essa decisão. Não tome decisão pautada no pensamento de alguém. Tome sua decisão pautada na voz de Deus. Porque quando você vai ouvir a voz de Deus, Ele vai dizer, meu filho, não tenha medo. Porque se tu passares pelo fogo, eu vou estar contigo. Se tu passares pelas águas, eu estarei contigo. Se tu fores às alturas, eu estarei contigo. Então o Senhor nessa noite está querendo dizer para você, eu vou mudar a circunstância, vou mudar a tua história. Que Jesus possa reinar na tua casa, no teu coração. Abra este coração, e a tua mente. E diga, Jesus, habita aqui nesse lugar. Abra o seu coração, porque Jesus ainda é o mesmo. Não mudou, Ele é para sempre o Senhor. E essa luta que você está enfrentando, o Senhor já pegou para Ele resolver. Coloque Ele na frente, porque o general de guerra, a Bíblia diz que aos anjos do Senhor, pastor Aline, dará ordem a seu respeito para te guardar, para te livrar de todo mal. Então não é esse problema da depressão, não é esse problema da dor, da angústia que você está vivendo, que vai lhe vencer. O que vai vencer na sua vida é o Espírito Santo direcionando a tua casa e o teu lar. E eu quero deixar um abraço aqui, pastora Aline, para os nossos ouvintes que estão aqui, Verdade. né? Eu acho que a senhora vai falar. Não, pode Mas falar. eu quero só mencionar aqui o nome da Ebenezaide, né? Minha filha que está lá em Santarém, a doutora Hebe. Que Deus abençoe sua vida, minha filha. Nós temos aqui Amém. a Lúcia, a nossa irmã em Cristo, a irmã Lúcia que está assistindo o nosso podcast. O nosso irmão Nelson Oliveira. A Rosândria Monteiro, que está assistindo também nesse momento, né? O Márcio Cardoso. A Ana, que está aqui conosco assistindo. A Miriam, Socorro Borges, nossa irmã, um abraço e uma socorro para a senhora. O Maurício Barros, Josivaldo, nosso irmão em Cristo. A Ana Alice, minha amiga, todos, Roberto. E tem mais pessoas aqui assistindo. Eu quero mandar um abraço a todos vocês e dizer para vocês que Jesus é o mesmo. É Em verdade. meio à tua dor, Ele vai entrar com providência. Um forte abraço. Que Jesus te abençoe e te guarde. Meu muito obrigada, pastora Aline. Eu acho que já é hora da despedida. Esse foi o nosso podcast, né? Cura em meio à dor. Então, tome posse da sua cura, né? Tome esse testemunho, né? Aquilo que Deus fez na vida da irmã Marta, Deus vai fazer também na sua. É porque o nosso Deus, Ele é o mesmo, Ele nunca muda, né? Nós que às vezes mudamos, né? Mas Deus nunca vai mudar. Então, nessa noite, que o Senhor venha abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. E que creia que somente Ele pode te curar, te salvar de todo mal. Amém? Então, os agradecimentos, né? Seus agradecimentos finais nessa noite. Eu quero só agradecer a Deus
né, por estar aqui. Agradecer ao pastor Tiago, que tem sido canal de bênção na nossa vida, a pastora O Tiago Aline. que está ali só me auxiliando. O pastor Tiago que está ali auxiliando a pastora. Eu ia até fazer uma pergunta para o pastor. Pastor, quando é que ela briga com o senhor? Porque a voz dela é tão branda, tão calma. Eu estou orando para Deus, assim, engrossar mais minha voz, sabe? Não, peça. Mas agradecer meu esposo, Joailson Godinho, que está aqui também no estúdio com a gente, né? Aqui é um momento muito especial, a nossa querida irmã, amiga Kelly, Ana Kelly, né? Kelly. Nossa parceira também, uma mulher de Deus, uma pessoa, filha da nossa amiga Lúcia, né? Filha do irmão Josivaldo. São pessoas que Deus permite estar no nosso caminho para nos abençoar. E eu quero dizer para a senhora, minha pastora, continue firme, porque em meio à dor, em meio à luta que nós passamos, Deus nos faz ser mulheres firmadas na rocha. Verdade. E essa rocha é Cristo. Glória a Deus. E nós somos a agenda aberta para muitas pessoas ler e crer que Deus ainda é o mesmo. O seu testemunho de fé também é muito importante. Qualquer dia desse eu que venho lhe entrevistar aqui. No... Eu vou chorar. Muito obrigada, que Deus abençoe. Amém. Estamos juntos e vamos para cima. Amém, que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor até a próxima quarta, né, pastor? Próxima quarta, na página do pastor Tiago, tá? Então, um abraço para todos, senhores minaenses, né? Para todos os nossos ouvintes aí, né? Para minha família, minha mãe, meu pai, meus irmãos que sempre torcem, né, por nós, né? Nossa família, nosso bem maior, nosso tesouro na terra. Todos aqueles que gostam da pastora Aline, hoje é o meu segundo, né, pastor? Mas é isso aí. Vai deixar, pastora, mande um abraço aí também para os pastores, que muitas pessoas vão assistir essa live depois. E quando você ouvir, assistir essa live, compartilhe, comente, divulgue, porque um testemunho de fé, né, acompanhado aqui da pastora Aline, uma pessoa muito simpática, vocês estão vendo aí a imagem dela, o pastor Tiago que está ali, é bom que ele é o sonoplasta, está escondidinho. Tá. Hoje ele está escondido, né? Todos os nossos internados que estão nos assistindo, fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe, amém. Que mulher